Hoje o assunto será sobre curva de demanda, elasticidade da demanda, também sobre curva de oferta e eu vou fazer um comentário sobre expertise ou expertise. Então, vamos lá? Antes de mais nada, estamos em pleno São João. Hoje são 24 de junho de 2020 e esse conteúdo está sendo gravado nesta data. Então, se você ouvir algum tipo de fogos estourando, ainda que seja cedo, né? Já são por volta de 6 horas, 6 e pouca da manhã. Hoje eu comecei a gravar um pouco mais tarde. Tem um silêncio lá fora que não foi compartilhado de madrugada, porque na hora que eu acordei 4h30 da manhã, eu acordei 4 horas, mas eu levantei às 4h30. Havia um movimento de pessoas na rua falando, enfim, ainda. Espero que estejam todos dormindo, porque eu estou gravando. Enfim, vamos lá. Bom, antes de prosseguir, eu preciso fazer o seguinte comentário. Você já parou para pensar como funciona a variação do preço do produto que você adquire? Pois é, este conteúdo não tem o objetivo de lhe ensinar a calcular curva de demanda ou curva de oferta, nem tampouco de te ensinar a representar no gráfico ali a variação de determinado produto, quando ele é elástico, inelástico ou unitário. O objetivo desse conteúdo é falar sobre esses assuntos e que você compreenda como isso funciona para que perceba como isso impacta a sua vida e a sua atividade com objetivo de lucro, a fim de resolver algumas questões quando você vê alguns desenhos disso acontecendo, ou seja, quando você vê algo semelhante a isso acontecendo, você saiba lidar da melhor forma possível. O SGS aborda esses assuntos de forma técnica e o objetivo dele é jogar isso para o aplicativo, para que você não precise ficar ali calculando essas questões, até porque precisa de um determinado conhecimento simples, porque a representação, por exemplo, da curva de demanda, ela é em cima do plano cartesiano. Tá aí. Plano cartesiano, para que eu vou utilizar isso? Eu me lembro que essas discussões na época de escola, todo assunto é importante e te ajuda a fazer links durante a vida, tanto na aplicação prática quanto em determinadas áreas de conhecimento. Ah, Joyce, mas você está falando porque você fez a administração, então isso para você seja útil. Na realidade, isso daí é um assunto ligado à economia, né? Então, por causa da precificação, enfim, é um assunto da área de economia, está baseada na lei dos rendimentos decrescentes e, no caso da administração, a gente olha para onde? A gente, lógico que saber calcular, saber fazer, enfim, isso é óbvio, para aqueles que se especializam nisso. Não precisa o administrador ficar calculando isso, ele precisa saber isso, né? Ele precisa conhecer como esses impactos funcionam. É importante que ele saiba calcular. Você precisa saber calcular? Bom, você precisa estar atento ao movimento, certo? Como esse movimento impacta a sua vida. Se você souber como calcular, maravilha. Se não souber, não se apoquente por isso. Não se apoquente. Não se apoquente por isso. Ou seja, não se desespere por isso ou não se aflija por isso. Você simplesmente olhe o movimento. Todo tipo de ciência ela está baseada também na observação, em como isso funciona. E há pessoas que acabam traduzindo isso em métodos e jogando isso de uma forma sistematizada e científica para que outros também consigam operar. Nem todos têm essa capacidade, mas muitos têm a capacidade de fazer operar. E alguns outros não têm nem a capacidade de observar, nem a capacidade de operar. Significam que são burros? Não. Significam que eles têm outros campos de inteligência. Portanto, eles também podem utilizar e observar se souberem, se forem municiados da informação necessária. Então, agora vamos seguir em frente. Vamos lá. Curva de demanda. O que é curva de demanda? É o comportamento do consumidor. Curva de demanda é o comportamento do consumidor frente a determinado produto. É basicamente, em outras palavras, isso aí.
Então, a curva de demanda é como esses clientes irão se comportar em relação ao consumo de determinado produto. Você tem produtos que são insubstituíveis e você tem produtos que têm concorrentes que são chamados substitutos. E você também tem produtos que têm outros produtos que complementam o seu consumo. Portanto, num comportamento desse cliente, ele vai ter algumas influências, ele vai sofrer algumas influências. Uma delas é o preço. O preço de determinado produto, ele pode significar um aumento do seu consumo ou uma redução do seu consumo. E esse aumento ou redução do seu consumo também pode estar atrelado, ou seja, é afetado pela faixa de renda e também pelos hábitos de consumo. Então, por exemplo, digamos que você consome margarina. Você consome margarina porque é um produto mais acessível do que a manteiga. Digamos que você aumentou de faixa de renda, ou seja, hoje você ganha 1.000, ontem você ganhava 1.000, hoje você ganha 2.000. E esses 2.000 lhe permite consumir manteiga. Então você vai deixar de consumir a margarina para consumir a manteiga. Portanto, se você representa a mesma condição de outras pessoas que aumentaram de faixa de renda e tem a tendência de consumir manteiga e estava consumindo margarina porque não podia pagar pela manteiga devido à sua estrutura de gastos, vai haver um aumento do consumo de manteiga e uma redução do consumo de margarina. Certo? Compreendeu isso? Se não ficou claro, eu explico de novo. Digamos que você gosta de comer camarão, mas o quilo do camarão é muito alto. De repente, esse preço começa a reduzir e o valor da carne, vamos dizer que você seja uma pessoa carnívora que gosta de comer carne, aumentou. Então você decide o seguinte: olha, pelo preço que está o quilo da carne, eu prefiro comer camarão. É simples assim. Você não sofreu aumento de renda. O que você comparou foi os preços. Observou como as duas situações impactam o consumo de determinado produto? Pois bem, o que isso vai alcançar você no desempenho da sua atividade com objetivo de lucro? Quando a variação em determinado produto, ele provoca um aumento ou redução do seu consumo maior ou menor do que a variação que ele representou, ou seja, a variação por ele sofrida, você diz que essa demanda ela pode ser elástica ou inelástica. Quando esse efeito ele é muito maior do que essa variação, se diz que isso é uma demanda elástica. Quando esse efeito ele é menor ou quase não percebido, né, e o consumo continua ali com pouca variação, se diz que essa é uma demanda inelástica. Quando a variação desse consumo é semelhante à variação sofrida, ou seja, vamos dizer que foi uma unidade de variação, então provocou também ali uma variação de uma unidade. Essa é uma demanda unitária. Só para você compreender. Quando é que essas informações vão impactar você? Digamos que, vamos pegar aqui o exemplo de E. E vendia bananadas. E E tinha uma preferência por determinada marca porque era melhor aceita no seu mercado. Mas, por questões diversas, semelhantes a essas já citadas, ou pela dificuldade do fornecedor, ou porque o fornecedor sofreu algum tipo de prejuízo, enfim. Ou adotou uma estratégia, porque ele precisava reajustar o preço e ele queria reajustar esse preço de uma forma mais ampla. De algum modo, ele utilizou alguma ferramenta, ou por necessidade ou por oportunidade, e provocou o aumento de preço desse produto. Ou a sua própria estrutura de gastos precisava ser revista e ele não pôde conter o aumento e repassou.
esse aumento de preço no produto do cliente preferencial de do fornecedor preferencial de do produto preferencial que ela opera, vai impactar a sua margem de contribuição, se ela continuar operando com ele. Se vai impactar a margem de contribuição, significa que ela vai precisar aumentar, vai precisar ter um aumento de consumo desse produto. Ou seja, ela vai precisar aumentar a oferta desse produto para manter a mesma faixa de retorno que ela obtém hoje. Portanto, se ela já estava no limite do mercado dela, que eram de 6.000 unidades, e não adiantaria ela ofertar mais produtos para que conseguisse aumentar ali a sua margem de contribuição total e ali pudesse cobrir o seu gasto mensal previsionado, trazer os rendimentos desejados, ela vai precisar aumentar o preço de venda. Só que o mercado que ela opera não absorve, por enquanto, um preço maior de venda para aquele produto. Porque aquele produto ele tem uma faixa de consumo que é de 50 centavos. Ela vende bananadas. Desse modo, ele não vai poder continuar com o seu fornecedor, ou seja, com o seu produto preferencial. Ela vai precisar procurar um outro fornecedor que tenha ali uma paridade naquele produto para que ela consiga operar. Se o preço se mantiver o mesmo daquele que ela tinha ou abaixo daquele que ela tinha. Porque ela já estava no limite. Percebe como essa variação impactou a vida de ele? A variação nas curvas de demanda vão impactar a sua margem de contribuição, porque vai mexer com o preço de venda. Onde que vai mexer com o preço de venda? No preço de compra, no CV seco. Então, quando mexe no CV seco, você tem uma variação que você precisa perceber se ela se encaixa ou não no mercado que você atua. Se ela não se encaixa, não adianta sonhar achando que reduzindo, segurando ou absorvendo essa variação, você vai conseguir manter, porque você vai corroer a sua margem de contribuição e vai afetar a cobertura do seu GMP. A menos que você queira, preste atenção, abrir mão de parte de algo que está ali no GMP, que normalmente é o seu salário, ou se a sua operação, além de cobrir o GMP, ainda traz uma faixa de retorno líquido, ou seja, de lucro de fato, se você está disposto a abrir mão de parte do seu lucro. Aí você vai operar com sua margem de desconto. Ou seja, quando você sofre alguma variação na curva, você vai sofrer esses impactos decisórios. E esses impactos decisórios vão lhe dizer se você pode ou não continuar com determinado produto. No caso de E, ela opera com bananadas. Mas e se E operasse, por exemplo, com outro tipo de produto? Eu vou colocar aqui com automóveis. Vamos mudar, né? Vamos colocar um produto com um valor muito maior, como se isso fosse mudar alguma coisa. As regras de mercado, elas são válidas tanto para um pequeno produto quanto para um grande produto. A questão é o impacto, ou seja, a onda, até onde ele é percebido, até onde ele é sentido. Essa percepção diluída em determinado produto, em determinado segmento, em determinado mercado, em determinado volume, ela está muito relacionada ao volume. Então, no caso de E, por exemplo, retornando às bananadas, ela vende 6.000 bananadas por mês. Para o fornecedor dela, onde ela compra ali diretamente essas 6.000 bananadas, ela deixar de comprar, ele vai sentir, porque é um cliente que vende 6.000 unidades por mês. Ele vai sentir se ela deixar de comprar com ele. Mas, na oferta daquele produto, houve aumento e ele provavelmente vai repassar isso para o seu fornecedor, que era exatamente o produtor ou fabricante daquele produto ou representante direto, o distribuidor daquele produto naquela região.
porque ele vai deixar de comprar, provavelmente outros podem deixar de comprar e vai refletir uma redução de consumo daquele produto, porque ele está fora da sua faixa de preço de mercado. E, no final das contas, quem vai sentir esse reflexo todo no final da cadeia é o fabricante daquele produto, que vai ter que pensar o seguinte: bom, eu posso continuar fabricando esse produto? Por que que eu tive esse aumento? Por que eu precisei fazer esse aumento? Era para atender a minha estrutura de gasto? Se era para atender a minha estrutura de gasto e o mercado não absorve um valor maior, eu vou ter que ter outra estratégia ou mudar de produto. Se não, se foi por uma questão de conveniência, será que vale a pena ter perdido todo esse impacto, né? Todo esse volume nesse aumento? Ou eu posso continuar operando e tentar aumentar a minha fatia de mercado, jogando aí no giro do produto para que eu obtenha na escala de venda um retorno maior? Então, esse efeito cadeia, ele funciona tanto assim, né? Ou seja, tanto do cliente final para o fabricante ou o produtor, quanto do produtor para o fabricante. Quando você tem um interesse de aumento de oferta, ou seja, um determinado produto elevou o seu preço no mercado, o que vai acontecer? Vai ter mais gente querendo ofertar esse produto. Então, quando isso acontece, eu tenho um aumento do volume de produtos ofertados no mercado. O que acontece? Vai chegar até o ponto onde ele vai casar com a demanda ou que ele vai superar a demanda. Se essa oferta supera a demanda, normalmente eu tenho uma redução de preço, até encontrar um equilíbrio, um novo equilíbrio, onde oferta e demanda se conversam no mesmo ritmo, no mesmo patamar. Então, quando elevou o preço do produto daqui para lá, ou seja, do fornecedor até o cliente final, você teve uma redução de consumo. Se o mercado, no caso de ela já tinha levantado essas informações e o mercado que ela opera não absorve um valor maior do que 50 centavos por unidade de produto. Mas se o mercado absorvesse, por exemplo, 70 centavos de aumento, o que ia acontecer? Uma elevação desse preço dessa mercadoria, o preço de venda dessa mercadoria. Normalmente chamam mais interessados em fabricar bananada e a disponibilizar bananada no mercado porque o preço dele aumentou e ficou atrativo. Então, esse movimento de atrair mais pessoas interessadas em ofertar o produto faz com que esse produto chegue a um ponto onde a demanda é superada pela oferta e aí você tem uma redução no preço. Então, digamos que você tenha o interesse de segurar essa variação por enquanto e que você vai encontrar estratégias de aumentar a sua fatia de mercado. Vamos dizer que ele diz o seguinte: olha, eu posso operar em um mercado diferente que absorve mais unidades. O que ela precisaria ver? Se no mínimo a sua margem de contribuição, a sua margem de desconto seria mantida no patamar atual se ela mudar de região. Sabendo o seguinte, que ali naquela área que ela atua, ela já fez uma clientela. Ela teria que construir tudo isso de novo, tudo isso tem um impacto. Então, são várias questões a serem observadas. No caso, agora, do exemplo do automóvel, vamos pegar aqui. Vamos dizer que a faixa de renda da população brasileira tem aumentado. Faixa de renda sem poder de compra aumentar e o poder de compra não aumentar não significa nada. Você só aumenta valores nominais. Mas vamos dizer que a gente conseguiu o seguinte, que a gente teve um aumento na faixa de renda com um aumento expressivo do poder de compra real e essa variação fez com que pessoas consumissem, pessoas que não consumiam, passassem a consumir automóveis. Esses automóveis vendidos, vamos dizer que seja da linha mais popular e ele acabou tendo um aumento de demanda no consumo desses automóveis. O que vai acontecer? Mais montadoras vão ter interesse em ofertar automóveis nessa faixa de preço. Por quê? Porque houve um interesse do consumidor, um aumento do interesse do consumidor para poder consumir mais automóveis. Portanto,
essa atração pode fazer com que o valor do automóvel caia. Pode fazer. Quando? Quando a oferta supera a demanda. E aí você tem um aumento de concorrência entre os concorrentes para quem vai ofertar o melhor pacote pelo preço semelhante. Lógico que a carga tributária tem aí a sua parcela participativa e que acompanha em percentual os valores que variam tanto para cima quanto para baixo. Mas e para o cliente final? Ele pode ter aí uma surpresa. O que pode acontecer? Ele pode acabar comprando pelo mesmo valor um automóvel mais completo. Então, essas leis de mercado, elas atingem a todos, inclusive a nós, micronegociadores, quer por necessidade ou quer já por empreendedorismo. Quando você está trabalhando um determinado produto em uma região, e aí vamos dizer que você está em um determinado ponto, você é sozinho naquele ponto. Você não tem concorrente. De repente, começa a chegar um, começa a chegar outro. Opa, concorrência chegando. O que pode afetar a sua vida de modo desleal? A formação de um preço de venda inconsciente ou inconsequente. Muitas vezes, a ocupação aparente, ela lida exatamente nessa percepção distorcida do mercado, ou seja, falta conhecimento para aquele indivíduo, para saber como formar o preço de venda dele. O que é que ele faz? Ele monta um preço de venda baseado no preço médio de mercado, sem considerar a sua real estrutura de gasto. Então, porque ele pode muitas vezes fazer e não tem a noção exata do valor de rendimento que ele realmente está tendo ali, ele acaba colocando a um preço mais baixo. Ou alguém que está querendo tomar o seu ponto e tem cacife para poder absorver esse impacto e ficar trabalhando ao prejuízo diário, vai chegar e vai colocar um valor abaixo do seu produto para poder conseguir tirar você do mercado e vencer você. Essa prática é uma prática danosa, conhecida como dumping. Eu não consigo falar a pronúncia disso porque é um nome em outra língua, mas é esse nomezinho aqui. Ela foi conhecida no mercado com a introjeção de produtos abaixo do valor de custo, exatamente para poder ganhar mercado, fazer com que consumidores se atentassem ou despertassem o interesse de consumo naquela faixa de produto. Portanto, isso também, que acontece aí em grandes volumes, acontece também nos pequenos volumes. Então, na realidade, entrou aquele concorrente, entrou outro concorrente, e você vai precisar ter estratégias para não perder de vista a sua estrutura de gastos, a sua realidade, o que você realmente está fazendo, como você pode vencer essas dificuldades. Quando você percebe que o seu produto, no caso de, por exemplo, sofreu essa variação, observe que ela considerou a possibilidade de trocar de região para que pudesse continuar operando. Ou seja, ela pode fazer isso, ou ela pode simplesmente procurar um produto substituto. Um produto substituto é sempre, se não é bananada, no caso da bananada, né? O Nego Bom serve, que é outro tipo de doce brasileiro. Bananada e Nego Bom são diferentes, apesar de serem parecidos, né? A bananada não tá, a goiabada é um produto substituto. Será que os meus clientes consumiriam goiabada? É um produto substituto. Um concorrente substituto é diferente. Uma coisa é produto substituto. Você viu que mudou de produto? Concorrente substituto, você vai variar de marca. No caso, ela procuraria um concorrente que tivesse ali uma paridade de preço e ela continuasse operando no mercado dela. Seria a solução mais inteligente. Ela continuaria atendendo o mercado dela, usando a estrutura que ela já tinha montado, usufruindo dos clientes que ela já tinha conquistado e mantendo uma qualidade. O que ela precisaria observar? Se a qualidade do produto que ela passaria a ofertar é semelhante ao produto que ela trabalhava. Se ele for abaixo, muito abaixo, os clientes vão sentir e vão dizer, olha, não gosto desse produto. Então ela vai ter redução de vendas e essa redução de vendas vai impactar diretamente
todo o seu desempenho, podendo comprometer o seu GMP, a cobertura do seu GMP. Bom, todo esse baile, né, toda essa dança, isso é uma dança, né? Muitas vezes passa despercebido para aquele que não tem essas informações. E então, ao invés de fazer as coisas com conhecimento, faz na tora, ou seja, faz a facão. Se lembre o seguinte, se a facão você está conseguindo fazer, se você tiver, por exemplo, um maquinário que otimize isso, fica melhor, não é mesmo? Conhecimento é esse maquinário que faz com que você funcione melhor. Necessariamente, você não precisa ser um empresário de grandes vultos para você sentir todos esses defeitos. Mas você pode, com certeza, no seu tamanho, perceber tudo isso e dizer, opa, é isso que está acontecendo, eu vou correr para cá, sem precisar ficar esperando sofrer todo o impacto. Bom, curva de demanda, curva de oferta, elasticidade de demanda, tudo isso já é explicado nesse conteúdo. Agora vamos para o expertise ou expertise. O que é isso? Eita! Bom, é o seguinte, na rua, né? Eu fui trabalhar na rua, vendendo na rua. Além de diversos obstáculos, tem uma coisa curiosa que é muito semelhante em qualquer grau, que é a expertise e não expertise. Mas não deixa de ser uma forma de expertise. Quando um animal está no seu ambiente natural, alguns usam de uma coisa chamada mimetismo para conseguir continuar vivendo e ali passando despercebido. Quando o ser humano está em um ambiente onde ele é forçado a sobreviver sem as informações, sem a estrutura que lhe daria facilidades para poder seguir em frente, ele só tem duas opções. Ou ele se entrega, ou ele procura sobreviver. E nesse procurar sobreviver, tem uma coisinha que desenvolveram que é a expertise. Expertise. A expertise é o seguinte, é aquele migué. Expertise é o migué que o pessoal dá por aí para ver se cola, ou barro na parede para ver se cola, a fim de que alcance o seu objetivo. Também é comparável à prática danosa de vendedores que colocam qualquer coisa ali e fazem ali toda aquela confabulação para poder vender e realizar a venda. Chega no final das contas, não atende ao cliente conforme tudo aquilo que vendeu. Então, essa prática da expertise, ela precisa ter um olhar humano, ou seja, um olhar humanizado. É preciso diferenciar aquilo que fazem com realmente consciência e aquilo que fazem com uma subconsciência pela necessidade do estômago. Nas ruas eu vi tanto a necessidade do estômago quanto a expertise em si mesmo, onde você vê pessoas usufruindo disso. E nesse sentido, aí eu já vou deixar uma observação seguinte. Se o outro faz isso, é a sua escolha querer fazer ou não. Se você trabalha nas ruas, você tem a escolha de ser profissional ou não. Se essa é uma conduta que você pretende colocar na sua vida profissional, você precisa perceber o seguinte, vale a pena? Se você está focado somente no resultado, saiba que existe uma coisa chamada saturação. E a saturação do mercado também funciona nessa questão da expertise. É comum, por exemplo, ver pessoas dizendo, fulano de tal, tem um fulano de tal aí que entra para vender, mas não deixa de contar aquela história que se repete, né? A pessoa nunca sai daquela situação, ou, poxa, dizem que produto tal é tão bom que faz aquilo, mas não faz nada disso e não entrega para o consumidor aquilo que prometeu. Ou que passou para aquela pessoa, aquele apoiador, uma informação que não condizia com a realidade. Isso faz uma coisinha chamada saturação. E essa saturação, ela também está muito observável na questão da solução saturada. O que é uma solução saturada? É quando você tem uma quantidade de solvente, né, para você diluir determinado produto, né, uma substância, e aí você simplesmente vai acrescentando, chega num ponto
que ele já não dissolve mais. Você consegue testar isso, por exemplo, com um copo de açúcar. Coloque um pouco de água, coloque açúcar dentro, pegue e vá colocando, vai dissolvendo, ele vai dissolvendo, a água vai dissolvendo o açúcar. Vai chegar num ponto que vai ficar aquele bando de cristalzinho já no final. Por quê? Porque ela já está saturada, ela não consegue mais diluir cristais de açúcar. Não adianta você colocar mais, porque você vai transformar em qualquer outra coisa, menos em água com açúcar diluída. Então, a saturação de mercado também acontece para práticas e para produtos. E você precisa estar atento a isso. A expertise vai te ajudar a, conhecendo determinados comportamentos, conhecendo determinadas ferramentas, a te ajudar a fazer melhor, a resolver questões, a ser um diferenciador do mercado, a ser uma diferença entre você e o seu concorrente, né? Que vai permitir com que você permita e que você se desenvolva. A expertise precisa ser tratada com cuidado. Então é isso, conteúdo grande, assunto necessário. Gente, até aqui eu acredito que toda a base do SGS foi passada. Próximo conteúdo eu vou falar sobre custo marginal e da mesma forma como isso afeta a sua vida. Fechando esses assuntos, eu vou trazendo exemplos práticos que vão te ajudar aí no uso do dia a dia. Ficou claro? Se não ficou, eu faço outro, eu faço mais, busco fazer melhor. Tem dúvidas? Escreve aqui abaixo no comentário ou manda para oficinadeofícios@gmail.com. Até!